No último dia 14 de junho, o Papa Francisco se encontrou com os humoristas de todo o mundo e dentro dessa delegação estavam 3 brasileiros, entre os quais o ator e comediante Fábio Porchat. Mas por que o Vaticano convidou? Foi certo? Foi errado? É o que você vai ver agora no vídeo de hoje. Oi pessoal, estou de volta, dessa vez falando com vocês direto da minha casa aqui no Brasil. Improvisei aqui um estúdio para que eu possa gravar os vídeos e vi que era muito oportuno publicar esse comentário sobre o que aconteceu no último dia 14 de junho, como as pessoas já têm essa mania de criticar o Papa Francisco, principalmente quando acontecem esses eventos inéditos, né? Como eu introduzi, foi a primeira vez na história que o Vaticano promoveu esse tipo de reunião, ou seja, entre o Papa e humoristas de todo o mundo. E nada mais justo do que trazer para vocês algumas informações a respeito do que aconteceu no mês passado. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente: quem promoveu esse evento? O Dicastério para a Cultura, certo? Guardem essa informação, porque a gente vai, a partir dessa informação, desenvolver toda a nossa discussão, toda a nossa reflexão, certo? O Dicastério para a Cultura e Educação, na verdade, porque após a reforma da Cúria Romana, promovida pela Constituição Praedicate Evangelium do Papa Francisco, aconteceu a fusão de vários dicastérios para contenção de gastos, também para não, digamos assim, fragmentar muito a Cúria Romana e facilitar um pouco o governo, né, do Sumo Pontífice. Então aconteceu a fusão desses 2 dicastérios: Pontifício Antigo Pontifício Conselho para a Cultura, Antigo Pontifício Congregação, melhor dizendo, para a Educação Católica. E agora, esses 2 juntos formam o Dicastério para a Cultura e Educação, e é o cardeal José Tolentino de Mendonça, né, que é muito amado no Brasil, quem está à frente desse organismo importante da Santa Sé. Antigamente, quem coordenava o então Pontifício Conselho para a Cultura, como a gente se recorda, era o cardeal Gianfranco Ravasi, que já assumia essa função durante o pontificado de Bento XVI, e Papa Francisco manteve no cargo até a chegada, portanto, do José Tolentino de Mendonça, até a aposentadoria, portanto, do cardeal Gianfranco Ravasi. Para que a gente entenda esse encontro, a gente precisa entender qual que é a função desse dicastério. E é daí que eu vou partir, para que vocês não pensem que o Papa Francisco cometeu uma heresia de chamar pessoas, entre elas o próprio Fábio Porchat, que não professa a fé cristã. Ele já disse, né, segundo as minhas pesquisas, caso eu esteja errada, me corrijam por favor, que ele não professa a fé, que ele é ateu, mas que é muito curioso em relação às religiões. Eu vou ler para vocês qual que é o objetivo desse dicastério, dentre tantos outros. Inclusive, obviamente, em primeiro lugar está a promoção da cultura, né, do patrimônio que pertence à Igreja Católica. Em primeiro lugar, esse é o objetivo desse dicastério, dessa seção desse dicastério, que agora não é mais só dicastério para a cultura, a promoção, enfim, da arte dentro da Igreja Católica. Mas também existe uma outra função desse dicastério que eu vou ler para vocês agora. A seção da cultura estabelece e promove iniciativas de diálogo com aqueles que, mesmo não professando uma religião particular, buscam sinceramente o encontro com a verdade de Deus. E mostra, além disso, a solicitude pastoral da Igreja em direção àqueles que não professam nenhum credo. Então o Papa não errou ao chamar não somente os católicos para esse evento, também pessoas que professam a fé católica participaram desse encontro. Entre, por exemplo, os que representaram a Itália, alguns admiram bastante o Papa Francisco, mas não são de igreja, outros sequer
estão ligando para qualquer religião. Então não foi diferente no caso de outros países também, né? O Vaticano, na verdade, ao promover esse evento, e a gente sabe, né, todo o trabalho do Fábio Porchat com a porta dos fundos, né? Muitas dos seus vídeos geraram muita polêmica pelo fato de os católicos terem considerado que ele desrespeitou, através dos seus vídeos, a própria fé católica. Mas é justamente isso, e são justamente essas pessoas, né, durante o pontificado do Papa Francisco, e desde outros pontificados, eu vou falar com você a respeito disso, que tentam dialogar justamente com essas pessoas, que criticam a igreja e talvez sejam curiosas para conhecê-la melhor, né? Tanto que o discurso do Papa ele foi bastante distorcido também no meio dessa polêmica, porque as pessoas elas se ligam somente nas informações que são divulgadas por círculos que são abertamente, declaradamente de oposição, né, contra esse atual pontificado do Papa Francisco, como se ele estivesse trazendo aí algo extremamente novo. E na verdade não é, porque o dicastério da cultura existia antes do Papa Francisco. Então o dicastério ele erra ao chamar uma pessoa que as pessoas elas colocaram como se a Igreja Católica tivesse o interesse de dialogar somente com quem está dentro da instituição, quem está participando de todos os eventos, quem é membro de pastoral, e não é bem assim. Certo? Se a gente for analisar, e aí é nesse ponto que eu quero chegar, porque as pessoas, qualquer evento inédito que o Papa Francisco promove, as críticas elas vêm com tudo, mas a maioria das críticas elas vêm sem nenhum fundamento. As pessoas não sabem, por exemplo, que, pelo menos as críticas que eu vi a respeito disso, não se fundamentaram em nenhum momento em explicar por que esse evento aconteceu, quem que promoveu esse evento, qual que é a natureza desse dicastério, como que ele atua. Então é importante a gente contextualizar para você entender melhor. Não estou querendo aqui levantar nenhum tipo de bandeira, mas estou querendo oferecer as informações para vocês, para que vocês cheguem às próprias conclusões. Aí é com vocês, certo? O objetivo do canal, como eu disse, não é um canal apologético, não é um canal que está passando pano para ninguém, mas eu preciso trabalhar com fatos objetivos, né? Deixar as paixões aí de lado, né? Porque é o que mais tem atualmente, é o que temos aí nas redes sociais, as pessoas inflamadas, a partir de informações manchetadas, instagramáveis, que acabam não indo à raiz da coisa, né? Ao aprofundamento da coisa. Inclusive, o próprio Papa Bento XVI, eu não sei se vocês se recordam dessa informação, criou um espaço dentro desse mesmo dicastério chamado Pátio dos Gentios. Esse nome, inclusive, faz alusão àquela parcela do templo antigo de Jerusalém, reservado às pessoas que não professavam o judaísmo, estavam ali justamente para debater, para conhecer melhor o judaísmo, para perguntar aos rabinos de que maneira aquela fé era vivida. Então, esse nome também não foi escolhido à toa, e esse evento promoveu várias iniciativas voltadas justamente para esse diálogo com as pessoas que não professam nenhuma fé. Então, o dicastério, na verdade, ele continua seguindo aquilo que é próprio dele. Não é uma novidade do Papa Francisco, que está querendo destruir a igreja, que está querendo... Até porque uma pessoa que critica o fato de que o Papa chame para determinados eventos, não o Papa, mas o dicastério em si que promoveu esse evento, pessoas não católicas, na verdade, o dicastério ele sempre fez isso, né? A gente tem aí o jubileu do ano 2000, o famoso encontro do Papa com os artistas. Bento XVI chegou a receber os artistas também em 2009. Eu estive nesse evento, entrevistei o Andrea Bocelli, que foi um dos participantes. 2009 isso, hein? E todas essas iniciativas que foram promovidas por esse dicastério justamente, o Pátio dos Gentios, como eu citei anteriormente, o próprio Papa Bento XVI, Cardeal Ratzinger, muito mesmo antes de se tornar Papa, participava desses eventos com pessoas que pensavam diferente dele, né? Sempre naquela atitude de respeito em relação às pessoas, obviamente sem renunciar às suas próprias convicções, mas ali presente, dialogando com quem quer que seja, né? A gente tem aí livros desses debates públicos entre Cardeal Ratzinger
e pensadores ateus foram publicados aos montes, e vocês podem procurar, se derem um Google aí, vocês vão encontrar. Inclusive, o discurso do Papa Francisco, que vocês observarem, ele foi completamente distorcido por grupos opositores, que muitos desses opositores, eu digo sem medo de errar, agem com muita má fé, porque não se aprofundam antes de tecer uma crítica. Querem tecer uma crítica, aí já não é um problema meu, quem quiser tecer crítica, que teça à vontade, mas que, por favor, se fundamentem, pelo menos, para essa crítica, né? O discurso do Papa Francisco, como eu disse, foi completamente distorcido. Nesse mesmo discurso que ele falou que as pessoas podiam brincar com Deus, né? Fazer aí, não deixar de, digamos assim, promover esse humor também, por que não? Falando de Deus, né? De alguma maneira, rindo com Deus, que Deus daria risada daquilo ali. Nesse mesmo discurso, ele disse que o sentimento religioso das pessoas não poderia ser desrespeitado, que essa linha ela não poderia ser atravessada. Então, essa parte não divulgaram, porque existe uma intenção clara de criticar esse pontificado, de desmerecer esse pontificado, de desacreditar esse pontificado. Então, na verdade, não é uma crítica inocente. Essa é a verdade. Então, gente, só para explicar para vocês, cheguem às conclusões, vocês são livres, não estou aqui para convencer ninguém, mas eu estou na obrigação, também como uma pessoa que trabalha com isso, de trazer a informação verdadeira para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.